Presentes, ao capitão Charles, a Ana Schremer, aos presentes e às pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais. Declaro abertos os trabalhos da 32ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Schremer e o capitão fazer uso da palavra. Se está suspensa a sessão, pode se fazer presente na tribuna. Militar, que conseguimos a permanência da companhia no Centro Serra, né, da 5ª Companhia, agora chamada 2ª Companhia, através de uma readequação interna, né, dos setores da brigada. O capitão consegue falar melhor sobre isso, dos setores, mas foi fruto de uma luta da população, inclusive dessa casa, né, que se engajou e comprou a ideia o ano passado conosco. Alguns vereadores da legislatura passada, acho que o Maninho está aqui, né? O Maninho está ali, estava na reunião também. A Kátia não era vereadora ainda, mas foi alguma vez comigo em Porto Alegre, né? Então, a Dani também, a gente conversava bastante. Então, eu quero agradecer aqueles que nos deram apoio, né, ao movimento, que foi orgânico, foi da comunidade, né, através das entidades, do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria. Então, a gente hoje aproveita a data para agradecer e também para lembrar da força que nós temos enquanto município, né, quando a gente se mobiliza organizadamente e mostrar a importância da permanência. Eu acho que só quem trabalha diretamente com os órgãos de segurança pública, como eu trabalho há 13 anos, entende e compra essas brigas e entende a importância de ter um comando aqui. Eu não imagino hoje trabalhar no fórum com 2 varas, como a gente tem ali, sem que tenha um comando local para a execução de todas as nossas demandas ali e, além das demandas judiciárias, né, as demandas ostensivas também que a brigada trabalha. Então, a gente está hoje aqui para marcar essa data, né, aproveitar o momento da notícia, agradecer e agradecer a Casa, né, Legislativa, que desde o ano passado a gente está nessa luta, e manifestar para a população o tamanho da força que a gente tem enquanto pessoas unidas, né, e representados aqui pela Casa do Povo, né. Então, acho que fica importante essa data registrada da manutenção histórica, né, da agora 2ª Companhia da Brigada no Centro Serra. Capitão Charles Moraes, só mestral? Isso? Só mestral. Bem, boa noite a todos, senhoras e senhores, a pessoa do senhor presidente, cumprimento todas as demais autoridades aqui presentes. Senhoras e senhores, sendo muito breve, desde o princípio em que houve essa alteração do nosso quadro, que partiu de uma reorganização geral da estrutura da Brigada Militar, nós tínhamos a consciência de que, por algum motivo, as informações que deveriam ter chegado ao nosso comando geral, que eu sempre repito, sempre foi muito consciencioso e sempre recebeu todos os movimentos e pessoas que tinham interesse nessa questão, por algum motivo faltaram informações na época em que essa decisão foi preliminarmente tomada. Digo isso porque era unânime o pensamento de minha parte, enquanto comandante da companhia, por parte do senhor comandante do batalhão, à época, o senhor tenente-coronel Schenfeld, que hoje é o nosso comandante regional, coronel Schenfeld, e posteriormente o tenente-coronel Marconato, que hoje é o atual comandante do batalhão, de que pela especificidade geográfica, certo, que a região Centro-Serra se encontra, e considerando também as estruturas dos demais órgãos que nós possuímos aqui na região, bem como uma série de outros fatores que, para que eu não me alongue, né, vou sintetizar, vou resumir, né, a nossa região Centro-Serra não poderia deixar de ser uma companhia, porque uma companhia de polícia militar, ela representa uma maior força pública de resposta a ocorrências de maior vulto que eventualmente venham a ocorrer
na região, ou seja, onde se concentra um armamento mais reforçado, maior quantidade de armamento, maior quantidade de viaturas, maior quantidade de militares. Então, a continuidade da companhia, da Brigada Militar na região Centro-Serra, agora redenominada, porque, e é importante que se esclareça isso, a Brigada Militar definiu que o número máximo de companhias por batalhão são 4, ou seja, o número máximo é 4, na verdade. Então, consequentemente, foram passados os pelotões da segunda companhia, que era em Santa Cruz, sediada em Santa Cruz, para a primeira companhia, e a segunda companhia foi deslocada, então, para Sobradinho, permitindo que a região Centro-Serra continuasse a contar com uma companhia. O que é essencial aqui que se diga, essa decisão foi estritamente técnica, mas ela foi uma decisão técnica que teve um chamamento, certo? Inicial para a questão que partiu da nossa sociedade local, né, da sociedade civil organizada, das diferentes comunidades, das diferentes entidades e também das forças políticas que buscaram a Brigada Militar com o objetivo de que houvesse uma reanálise dessa questão, ainda que houvesse alguma chance, né, de que a decisão fosse apenas ratificada. Mas, a partir de dados técnicos, essa decisão foi alterada, permitindo a manutenção da companhia. Então, como disse alguns dias atrás, tratou-se de um reconhecimento institucional da importância estratégica da região e de resposta responsável às demandas de segurança pública, tratando-se, pois, de um triunfo coletivo, onde prevaleceu a técnica. A restauração, então, da sede em Sobradinho como companhia simboliza uma conquista coletiva. E registro e ressalto mais uma vez o papel altivo de todas as comunidades que auxiliaram nesse processo. Seguiremos realizando o nosso trabalho, como eu costumo sempre dizer, 24/7, ou seja, 24 horas, 7 dias por semana, estando sempre à disposição da comunidade para aquilo que for necessário e para aquilo que pudermos cooperar. Muito obrigado. Tá certo. Muito obrigado, capitão. Nós vamos agora, nesse momento, pedir ao secretário para fazer a leitura do projeto de decreto que concede título honorífico de cidadão sobradiense ao senhor capitão Charles Moraes Salmestral. Projeto de decreto número 03 de 2025. Concede título honorífico de cidadão sobradiense. Kátia Thaís Dalmolin, vereadora da Câmara Municipal de Vereadores de Sobradinho, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que os vereadores aprovaram e eu promulgo o seguinte. Decreto legislativo. Artigo 1º. Concede título honorífico de cidadão sobradiense ao senhor Charles Moraes Sonestral, filho, pelos relevantes serviços prestados ao município de Sobradinho. Artigo 2. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação. Sala das sessões, 25 de agosto de 2025, vereador Kátia Thaís Dalmolin, vereador Jairo Hermes, vereador Jonas Horbach. Justificativa. A homenagem ao capitão Charles Moraes Sonestral Filho, com o título de cidadão sobradiense, encontra amparo em sua trajetória acadêmica e profissional de excelência, bem como o profundo vínculo que desenvolveu com o município e sua população. Formado em Direito pela UFCM e em Ciências Militares pela Academia de Polícias Militar, o capitão Charles também é mestre em Direito pela UFCM e pós-graduado em Direito Penal, Direito Público pela Escola Superior da Magistratura Federal. Foi agraciado com a Laurea Acadêmica pelo destaque em Ensino, Pesquisa e Extensão na UFCM, além de ser autor de diversos artigos e capítulos de livros na área jurídica, bem como do livro Discursos de Ódio e Direito Penal, um panorama teórico e jurisprudencial nas Cortes Supremas do Brasil sobre condutas odientas, publicado pela editora Lumens Juris. Sua atuação também se estende ao magistério, sendo professor de Direito na Universidade de Santa Cruz do Sul, contribuindo para a formação de novos profissionais. Antes de ingressar à Brigada Militar, atuou como assessor de juiz de Direito na Primeira Vara Criminal e do Tribunal de Júri de Santa Maria, conciliador criminal e advogado, experiências
que reforçam seu profundo conhecimento e comprometimento com a justiça. Na Brigada Militar, é capitão do quadro de oficiais do Estado-Maior, desde julho de 2022, tendo servido inicialmente junto à subseção da Justiça e Disciplina do 21º Batalhão, no comando do policiamento da capital, em Porto Alegre. Posteriormente, foi designado para comandar a então 5ª Companhia do 23º Batalhão, sediada em Sobradinho, e atualmente está à frente da recém-estabelecida 2ª Companhia da Polícia Militar do 23º Batalhão, com sede em Sobradinho. Ao longo de sua atuação no município, o capitão Charles revelou-se não apenas um profissional altamente competente, mas também alguém profundamente identificado com o Sobradinho e a região Centro-Serra. Mesmo diante de oportunidades em cidades maiores, optou por permanecer aqui, demonstrando apreço genuíno pela cidade e sua gente. Compreendeu e respeitou o movimento comunitário em prol da manutenção da companhia e, mesmo após a sua extinção, continuou despachando de Sobradinho, sempre manifestando a importância estratégica e social da região para a Brigada Militar. Mais do que seu trabalho na segurança pública, o capitão integra-se ativamente à vida da comunidade, participando de eventos, visitando escolas, apoiando o comércio e fortalecendo o vínculo entre a Brigada Militar e a população. Sua escolha por viver em Sobradinho reflete seu comprometimento com o município e a afetividade construída com seus habitantes. A mobilização popular pela permanência da companhia em Sobradinho demonstra o profundo carinho respaldado que a Brigada Militar conquistou junto à comunidade local, laços que se estreitam ainda mais com a chegada do capitão Sonestral ao comando local. Sua postura acessível, comprometida e próxima à população fortaleceu a integração entre a instituição e o município. Além disso, é altamente respeitado pelos policiais que comanda, servindo como exemplo de liderança, ética e dedicação para seus subordinados, o que reforça sua importância tanto para a corporação quanto para toda a sociedade sobradinhense. Por todos esses méritos, sua formação acadêmica de excelência, trajetória profissional exemplar e, sobretudo, sua ligação sincera com Sobradinho, o capitão Charles Moraes Sonestral Filho é merecedor do título de cidadão sobradinhense, honraria que simboliza o reconhecimento e a gratidão da comunidade a quem ele tanto dedicou, trabalhou, respeito e carinho. A partir de agora, então, capitão, considere-se um cidadão sobradiense. Muito obrigado pelo serviço prestado. Agora, mais uma escrita para usar a palavra, 5 minutos, Beloni Turcato, sobre a 3ª Conferência Regional de Políticas Públicas para as Mulheres. Quero dar uma boa noite a toda a mesa e todos os vereadores. E hoje eu vou pular uns protocolos aí para nós fazer mais ligeiro. Nós estamos aqui para convidar todos e a todos, porque nós precisamos também dos homens enganjados nesse debate de uma sociedade diferenciada que não haja mais a violência, em sentido algum. Então, nós estamos aqui para convidar e pedir que todos que puderem comparecer, que fiquem o dia inteiro, porque tem as 2 palestras de manhã com debate com as 2 palestrantes, que é a doutora Andressa, que veio da Universidade Federal, e que tem também a nossa promotora, que é uma grande parceira para o trabalho todos nós aqui do Centro-Serra e de Sobradinho. Então, mais uma vez, encarecidamente, não é uma conferência também de Sobradinho, é uma conferência onde todos os municípios estão enganjados e buscando soluções juntos ou caminhos mais acertados para que a gente tenha umas famílias com mais dignidade, mulheres sem violência, porque hoje a estatística é que cada 4 minutos uma mulher é morta por feminicídio. E feminicídio não é doença, é raiva, é ódio. Que família nós estamos criando? Que sociedade nós estamos criando? E não esquecer que essa violência que sai de dentro das nossas casas, da nossa sociedade, os filhos levam para a rua. Eles levam para a escola, eles levam para a sociedade, eles fogem
para a bebida, por aqueles pozinhos que não devem ser usados para as drogas, e eles buscam alguma coisa para fugir, porque o que eles ouvem desde manhã, quando acordem, não é bom dia, que bom, filho, que tu acordou, tu vai para a escola, como é que tu tá, como é que foi as... Não. É raiva, é briga, são palavras que doem na alma de qualquer um. E eles vão criar, sim, famílias com esta propriedade com violência. Então, um cria outro, e aí essa violência vai para a escola e o professor não sabe como trabalhar, porque hoje tudo também é lei e tem que ter lei, né? E voltando às conferências, essas conferências são uma lei que é lei federal. Nós estamos fazendo aqui a 3ª Conferência Regional de Políticas Públicas para as Mulheres. E política pública não é só a violência, é saúde, é educação, é todos os segmentos que nós precisamos para sobreviver nessa terra. Então, o que a gente está pedindo muito é que nós queremos os homens, sim, juntam conosco, não é aliados, porque eles são os pais de família. Então, gente, venham junto, prestigiam, depois nos dizem o que está errado, o que nós temos que fazer, o que nós temos para melhorar. Nós precisamos ouvir a sociedade, nós precisamos ouvir os pais de família. Muito obrigada. Obrigado, Belani. Nós estamos em fase de teste, as nossas sessões estão transmitidas ao vivo pelas redes sociais, e nós acabamos de digitalizar na primeira sessão da semana passada, e aí tinha que estar transmitindo a imagem da sessão, por enquanto não está ainda no sistema. Mas vamos lá. Tá bom. Então vamos à ordem do dia. Eu coloco em votação o abono da falta do colega vereador Jairo Hermes, que se deslocou a Santa Maria, que a filha dele está passando por uma cesárea daqui uma hora. Quem é contrário, manifeste-se. Aprovado por unanimidade. Pedido de providência 92 do vereador Valdecir Billion. Pedido de providência número 92 de 2025. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais, após ouvir em plenário, solicita e encaminha ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de providência: que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie ampliação da área do cemitério municipal. Sala de sessões, 25 de agosto de 2025, vereador Valdecir Adriano Bilha. Eu fiz essa providência porque foi procurado por lideranças e muitos munícipes, que o nosso cemitério já está esgotado. Acho que não tem lugar nem para gaveta mais. E nós temos uma área ociosa ao lado do cemitério, onde para ser feita uma praça, mas tem condições de ser ampliado a área do cemitério, porque a gente sabe até que virou até um comércio que meio clandestino muitas vezes, né? Porque tem muitas famílias que não procuram seus entes e fica aquelas sepulturas lá abandonadas e quando vê já está sendo habitado por outro. Então, para a gente evitar esse tipo de situação. Pedido de informação número 15 da vereadora Cátia Dalmolin. Pedido de informação número 15 de 2025. A vereadora que esse subscreve no uso de suas atribuições legais, após ouvir em plenário, solicita que encaminhe ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de informação: que o Executivo Municipal, através do setor competente, informe os locais onde foram colocadas as pedras retiradas do Arroio Carijinho pelo desassoreamento, pois, conforme a audiência pública realizada no dia 18 de março de 2025, as mesmas deveriam ir para o campo da aviação no aeródromo, pois é área do município pública. Sala de sessões, 25 de agosto de 2025, vereadora Cátia Dalmolin. Pedido de informação número 16 da vereadora Cátia Dalmolin. Pedido de informação número 16 de 2025. A vereadora que esse subscreve no uso de suas atribuições legais, após ouvir em plenário, solicita que encaminhe ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de informação: que o Executivo Municipal, através do setor competente, informe o valor mensal gasto com o marketing relacionado às atividades de todas as mídias e das redes sociais do município. Sala de sessões, 25 de agosto de 2025, vereadora Cátia Dalmolin. Indicação 57 da vereadora Ingrid Hermes. Indicação número 57 de 2025.
A vereadora que subscreve, no uso de suas atribuições legais, após ouvir em plenário, solicita e encaminha ao Poder Executivo Municipal a seguinte indicação: que o Executivo Municipal, através do setor competente, estude a possibilidade de elaborar um projeto de lei que institua a concessão de folga remunerada ao servidor público municipal no dia do seu aniversário no município de Sobradinho, conforme anteprojeto de lei em anexo. Sala de sessões, 25 de agosto de 2025, vereadora Ingrid Hermes. Coloco a indicação em discussão. Com a palavra a vereadora proponente. Boa noite a todos, aos colegas vereadores, à mesa, às pessoas aqui presentes e aos que nos acompanham pelo Facebook em suas casas. Esse pedido eu recebi vindo de um conjunto de funcionários municipais para que essa folga aconteça. Existe todo um critério até que essa folga do aniversário seja concedida. E seria uma forma, assim, de humanizar um pouco mais as relações também entre o Poder Executivo e os funcionários. Então, gostaria muito que, assim como os colegas também, o Poder Executivo analisasse com muito carinho esse pedido. A indicação continua em discussão. Em votação. Conseguiram acessar o voto? Mas nós temos que agilizar, então, porque é votado. Tem que ser aprovado. Então, manifestem fisicamente. Quem é contrário, manifeste-se. Aprovado por unanimidade. A gente vai rever isso daí. Indicação 58 da vereadora Ingrid Hermes. Indicação número 58 de 2025. A vereadora que subscreve, no uso de suas atribuições legais, após ouvir em plenário, solicita que encaminhe ao Poder Executivo Municipal a seguinte indicação: que o Executivo Municipal, através do setor competente, estude a possibilidade de elaborar um projeto de lei que institua avaliação multidisciplinar para crianças matriculadas no primeiro ano da alfabetização no município de Sobradinho, conforme anteprojeto de lei em anexo. Sala de sessões, 25 de agosto de 2025, vereadora Ingrid Hermes. Coloca a indicação em discussão. Com a palavra a vereadora proponente. Esse projeto de lei também recebi dos professores Cláudio Westphalen e Catarina, e é um estudo que eles também já fizeram com mais professores, e eu, como professora alfabetizadora durante anos da minha vida escolar, como professora, achei super importante, indico para a Secretaria de Educação. E, inclusive, alguns dos itens que constam ali, a Secretaria de Educação já executa, já faz. Seria mais uma ampliação para que os alunos vindos da pré-escola e ingressos no primeiro ano tenham esse acompanhamento de multiprofissionais. Porque o que acontece? Hoje em dia, as crianças estão chegando na escola com muitos problemas. E se isso é detectado logo no início, nos primeiros dias letivos, os professores e as pessoas competentes, os profissionais, vão conseguir sanar essas dificuldades e a alfabetização e o índice de aprovação no nosso município vão aumentar. Então, eu gostaria muito que os colegas aprovassem e que a secretária também recebesse esse projeto com muito carinho e estudasse a possibilidade que até o início do ano letivo do ano que vem haja um estudo e a possibilidade desse projeto ser aceito e executado. Inclusive, dentro dele já tem alguns itens, um questionário para ser respondido pelos pais, pelos professores e pelos profissionais. É um excelente trabalho vindo justamente de professores. A indicação continua em discussão. Em votação, então. Quem é contrário, manifesta-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 4,
2025 da mesa diretora. Projeto de resolução número 4 de 19 de agosto de 2025. Acrescenta no artigo 106 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sobradinho os parágrafos o inciso 4º, inciso 5º e inciso 6º e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Sobradinho, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município e pelo Regimento Interno, faz saber que o plenário aprovou e ela promulga o seguinte. Resolução, artigo 1º, acrescenta no artigo 106 do Regimento Interno os parágrafos 4, 5 e 6, que passa a vigor com a seguinte redação. 4. A participação remota online será admitida em casos excepcionais nas sessões ordinárias e extraordinárias, devidamente justificados como viagens oficiais ou situações de força maior. 5º. O vereador deverá comunicar previamente à mesa diretora com antecedência de 24 horas, apresentando justificativa e documento comprobatório da ausência. 6º. O sistema adotado deverá assegurar a autenticidade da presença e do voto, bem como a gravação e a publicidade dos debates. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação. Sala de sessões da Câmara de Sobradinho, 19 de agosto de 2025. Vereador Valdecir Adriano Bilho, presidente. Ingrid Hermes, vice-presidente. Cristiano Lopes, secretário. Justificativa ao projeto de resolução número 4 de 19 de agosto de 2025. O presente projeto de resolução tem por escopo complementar o regimento interno desta idealidade, introduzindo a votação e participação remota em reuniões, com a ampliação da participação remota em reuniões, pretendendo-se permitir em casos excepcionais a participação dos vereadores às reuniões, em casos de força maior, quando não puderem comparecer às reuniões presenciais. Ante o exposto, contamos com o apoio irrestrito e unânime de todos os vereadores para aprovação, provendo assim a alteração do regimento interno desta idealidade. Sala das sessões da Câmara de Sobradinho, 19 de agosto de 2025, vereador Valdecir Adriano Bilho, presidente do Legislativo. Coloco o projeto de lei número 4, de resolução da mesa, em discussão. Esse projeto foi apresentado pela mesa em relação a algumas viagens a trabalho ou de alguma agenda dos vereadores, onde, por uma coincidência, tiver uma extraordinária fora do dia da sessão, ou no mesmo dia da sessão que esteja fora, e queira participar da votação e discussão de algum projeto, aí vai ter a acessibilidade através do tablet, né, que é de posse de cada vereador. O projeto continua em discussão. Em votação, que é contrário, pode votar. Não consigo votar ainda, presidente. O meu tablet não está funcionando. Vamos ver se vai abrir agora. Deu. Daniele já votou. Deu certo. Cristiano votou. O Luiz votou. Orlandir votou. Kátia votou. Só para registrar para os presentes, o presidente só vota em caso de empate. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 3 dos vereadores Kátia Dalmolin, Jairo Hermes e Jonas Horbach. Era aquele lá? Tá. Projeto de lei 122 do Poder Executivo com pareceres favoráveis. Projeto de lei número 122 de 2025. Alteração, disposição do regimento jurídico do município de Sobradinho. Senhor presidente, ao cumprimentar as vossa senhoria, encaminhamos para a prestação e votação o projeto de lei número 122 de 2025, que altera a lei municipal número 2183 de 17 de agosto de 2001, que dispõe sobre o regimento jurídico dos servidores públicos do município de Sobradinho e da outras providências. A presente alteração tem como finalidade que os servidores efetivos da administração municipal de Sobradinho, além dos estáveis, aqueles que também se encontram em estágio probatório, possam ser cedidos para outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos estados e dos municípios, à exceção mesmo de servidores ainda em estágio probatório ou sem estabilidade,
será realizada de forma criteriosa, observando o interesse público, a conveniência administrativa e o não prejuízo às atividades do órgão de origem, preservando ainda os princípios da legalidade e eficiência e economicidade. Essa medida busca otimizar o aproveitamento dos recursos humanos disponíveis, especialmente em situações de carência temporária de mão de obra qualificada. Contando com a aprovação desse projeto de lei, desde já agradecemos atenciosamente o Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal. Comissão de Finanças, Orçamento, Serviço Público e Transporte. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Serviço Público e Transporte, número 95 de 2025, sobre o projeto de lei do Executivo número 122. No entender dessa comissão, estão atendidos os requisitos legais na parte financeira e orçamentária, de forma que o parecer é favorável para a tramitação e a votação. É o parecer, sala de sessões, 25 de agosto de 2025, vereador Cristiano Lopes Esperidião, presidente, vereador Jairo Hermes e vereador Jonas Horbach. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer sobre o projeto de lei número 122 de 2025. No entender desta comissão, bem como o texto apresentado junto ao projeto de lei, concluímos pela sua legalidade e constitucionalidade. Por isso, optamos que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, sala das sessões, 25 de agosto de 2025, Ingrid Hermes, presidente, Olandir Bernardi e Luiz Aristides Paz de Freitas. Coloco o projeto de 122 em discussão. Está aberto, então, para a votação. Aprovado por 7-0. Projeto de lei 123 do Poder Executivo com pareceres favoráveis. Projeto de lei número 123 de 2025. Contratação de um fiscal ambiental. Senhor presidente, a cumprimentar Vossa Senhoria, encaminhamos para o projeto de lei número 123 de 2025, que autoriza o Executivo Municipal a contratar temporariamente, sem concurso público, em caráter excepcional de interesse público, para atender situação de emergência com base no artigo 37 da Constituição Federal, um fiscal ambiental com carga horária de 20 horas semanais, por um período de 10 meses a contar da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por até 10 meses. A presente proposição tem por finalidade suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente no âmbito do município de Sobradinho, considerando a crescente demanda por ações efetivas de proteção, preservação e recuperação do meio ambiente, assim como dar andamento no processo conforme o projeto de lei anteriormente aprovado por esta Casa Legislativa, excepcionado através da Lei Municipal número 5.404, de 19 de agosto de 2025, que dispõe sobre a criação do cargo efetivo de fiscal ambiental, cria atribuições e dá outras providências. Ademais, a presença de um fiscal ambiental facilitará o atendimento a demandas do Ministério Público, tribunais de contas, órgãos estaduais e federais de fiscalização, bem como o cumprimento de metas de sustentabilidade, planejamento urbano e regularização fundiária. Diante do exposto, a contratação desse profissional mostra-se medida urgente e necessária para garantir maior efetividade às ações de proteção ambiental e consolidar o compromisso do município com a preservação de seus recursos naturais e com a promoção de um desenvolvimento equilibrado e responsável, assim como andar ao pedido da Promotoria de Justiça de Sobradinho. As despesas decorrentes desse cargo correrão à conta das dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Contando com a aprovação do referido projeto de lei, desde já agradecemos atenciosamente Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamentos, Serviços Públicos e Transporte, número 96, sobre o projeto de lei do Executivo número 123 de 2025. No entender desta comissão, estão atendidos os requisitos legais na parte financeira e orçamentária, de forma que o parecer é favorável para a tramitação e votação. É o parecer, sala das sessões, 25 de agosto de 2025, Cristiano Lopes, presidente, Jairo Hermes e Jonas Horbach. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final.
número 101, sobre o projeto de lei do Executivo número 123. No interesse desta comissão, bem como o texto apresentado junto ao projeto de lei, concluímos pela sua legalidade e constitucionalidade. Por isso, optamos que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, sala das sessões, 25 de agosto de 2025, Ingrid Hermes, presidente, Olandir Bernardi e Luiz Aristides Paz de Freitas. Coloco o projeto de lei 123 em discussão. Está aberto para a votação. O projeto foi aprovado por 7 votos a 0. Projeto de lei 124, Poder Executivo com pareceres favoráveis. Projeto de lei número 124 de 2025. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria, encaminhamos para apreciação e votação o projeto de lei número 124 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a firmar parceria mediante termo de fomento com a Associação Civil Corpo de Bombeiros Voluntários de Sobradinho e da outras providências, que propõe a realização conjunta entre a entidade e o município de trabalhos visando a manutenção dos atendimentos de urgência, emergência, combate e extinção de incêndios, apoio a eventos do município e aos sistemas de defesa civil. Destaca-se que os recursos destinados via repasse pela administração municipal são de grande importância, tendo em vista que todos os participantes da corporação são voluntários e colocam suas vidas em risco para salvar a vida de outras pessoas. Salientamos que, em ocasiões passadas, a vigência da parceria era sempre de 12 meses. Entretanto, no início desse ano, os bombeiros voluntários ajustaram com o Executivo Municipal de Sobradinho e com demais municípios da região atendidos pela corporação, que a parceria seria renovada anualmente no mês de março. Além disso, salientamos que já estamos no mês de agosto e os profissionais voluntários seguiram atendendo a municipalidade, motivo pelo qual, excepcionalmente, a vigência da parceria será de apenas 7 meses nesta ocasião, retornando normalmente na vigência de 12 meses a partir de 2026. Contando com a aprovação do referido projeto de lei em regime de urgência, desde já agradecemos. Cordialmente, Luiz Afonso Trevisan, Prefeito Municipal. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, número 101, sobre o projeto de lei do Executivo número 124. No entender desta comissão, bem como o texto apresentado junto ao projeto de lei, concluímos pela sua legalidade e constitucionalidade. Por isso, optamos que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, sala das sessões, 25 de agosto de 2025, vereadora Ingrid Hermes, presidente, vereador Olandir Bernardi e Luiz Aristides Paz de Freitas, membros da comissão. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Serviços Públicos e Transporte, número 97, sobre o projeto de lei número 124 de 2025. No entender dessa comissão, estão atendidos os requisitos legais na parte financeira e orçamentária, de forma que o parecer é favorável para tramitação e votação. É o parecer, sala de sessões 2025, 25 de agosto de 2025, vereador Cristiano Lopes, presidente, vereador Jairo Hermes e Jonas Horbach, membro da comissão. Coloco o projeto de lei 124 em discussão. Coloco o mesmo projeto em votação. Projeto aprovado por 7 a 0. Agradeço a presença do Júnior Fardim, presidente do Corpo de Bombeiros de Sobradinho. Aprovado por 6 votos a 0. Espaço de 5 minutos para cada vereador fazer uso da palavra. Eu peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Ingrid. Tem que pedir aqui, ó. Esqueceu. Boa noite a todos novamente, aos colegas da mesa, aos vereadores, à imprensa, ao público aqui presente e quem nos assiste em casa. Eu venho falar aqui de vários assuntos, assim que durante a semana e principalmente durante o final de semana eu fui procurada para receber esses questionamentos e essas queixas. Uma delas é quanto ao barulho no centro da cidade, nos finais de semana, sexta-feira, sábado, domingo à noite.
O pessoal tem reclamado muito do barulho, que é impressionante, e aí as pessoas mandam um recado, gravam o barulho, o volume, e fazem as queixas para a gente. Eu não sou a primeira vereadora a vir falar aqui, a gente até já tem um projeto em andamento para que, junto com a Brigada Militar, a gente consiga educar um pouco mais a população que frequenta o centro da cidade durante os finais de semana. Porque os jovens têm, sim, o direito de ouvir seu som, fazer sua festa, sair, mas que as pessoas também têm o direito de ter um sono tranquilo, receber visitas e conseguir conversar com essas visitas dentro de casa. Então, este é um pedido, e aproveito que o senhor está aqui, senhor Charles, para que sejam, né, tomadas algumas atitudes assim, um pouco mais severas quanto ao barulho e ao som nos finais de semana. Também que a cachorrada está solta na cidade, tem feito muito barulho, as pessoas estão reclamando, porque vários moradores, eu sou uma, eu tenho 2 cachorros, meus vizinhos têm, mas eles estão tudo ok, eles estão presos no nosso pátio. Mas aí os que estão soltos, eles vão lá na frente e ficam fazendo aquela bagunça toda. Hoje, por exemplo, pela manhã, eu recebi queixa que as pessoas ali por perto, que tinham 2 cachorros soltos, que estava impossível, cada um com seus 2 cachorros no pátio, mais 2, 3 na rua, que a barulheira era muito grande. E assim, várias pessoas, quando eu saio por aí, se queixam que são muitos cachorros soltos, que eu gostaria que os seus donos, porque eles têm donos, eles devem ter donos, que os donos cuidem melhor um pouco, mantenham eles em casa, no seu pátio. E também fiquei sabendo que uma senhora foi atacada por um cão de porte grande, caiu, se machucou e foi parar no hospital. Então, eu acho que os donos dos cachorros têm que cuidar um pouco mais desses cachorros, sim. E não é obrigação da prefeitura dar um destino para esses cachorros. São os donos que devem cuidar. Já que pegaram o cachorro, vão cuidar do cachorro, né? Porque cada um fazendo isso já vai solucionar o problema aqui na cidade. Também fui questionada quanto à ponte do bairro União, que liga o bairro Rio Branco, que já foi feito vários pedidos aqui, mas falando com o prefeito, ele disse que sim, que daqui uns dias a ponte vai ser demolida e reconstruída. Então, que o pessoal, para ter um pouco mais de calma, e que por isso que não foi feito o calçamento nem para o lado aqui do bairro União, nem do bairro Rio Branco, e que vai ser, então, construída uma nova ponte, muito melhor do que a que já existia. E esses 2 projetos de lei, hoje, que foram apresentados por mim aqui, eles foram feitos pelo professor Cláudio Westphalen e também pela professora Catarina Larch Lamaison. Professores sérios que estudaram, se dedicaram para a elaboração desse projeto e pediram a mim, que também sou professora, né, e trabalhei muito com a alfabetização, estudamos, lemos, trocamos algumas ideias, e eu acho que o projeto é maravilhoso e espero que a Secretaria de Educação aceite esse projeto e coloque ele em ação. E quero também desejar aqui que a Bruna, filha do Jairo, nosso colega, meu primo, tenha um bom parto, que nasça a Vitória com muita saúde, e a gente está aqui, todo mundo torcendo para que dê tudo certo. Muito obrigada e boa semana a todos. Parabéns, vereadora. Faltou 20 segundos aí. O espaço continua à disposição. Com a palavra, Cristiano Lopes. Boa noite a todos, quem está nos assistindo, ao público aqui presente, aos colegas vereadores, à imprensa também. Venho aqui usar a tribuna hoje para contribuir um pouquinho com o posicionamento da colega Ingrid. Ontem eu estive no centro ali, fiquei uns 20 minutos ali,
E a maioria do pessoal que vem para o centro de Sobradinho não é de Sobradinho. A gente conhece todo mundo, porque é uma cidade pequena, a gente conhece se é filho de quem, onde mora, enfim. Para dar uma volta, tu vai ver que são muitas pessoas que não são daqui de Sobradinho. E até onde me chamou a atenção era 2 motoqueiros, dando voltinhas bem devagar e acelerando a moto, né, dando um barulho, aquele estridente, assim, que até quem está passando ali, muitas vezes toma até susto, né, enfim. Mas isso aí me chamou a atenção, então, como eu disse, são pessoas que muitas vezes não são aqui de Sobradinho, que vêm aqui para o centro fazer esse tipo que é uma poluição sonora, né, que é algo sem limite. Então, deixo aqui também o apoio à colega Ingrid. Ontem estive junto na primeira taça Irmandade do Futsal de categorias de base. Eu sou professor de um projeto social aqui no município. Estive lá com a minha equipe participando e tinha muitas categorias participando também, né, competindo, crianças lá. E isso nos dá o retorno de quanto é importante incentivar o esporte no município, incentivar esses projetos sociais que fazem um trabalho muito bacana aqui no município. A gente tem vários projetos aqui e que quando estão nesses projetos eles não estão envolvidos em outras coisas, outras atividades aí que podem causar algum prejuízo tanto para a família ou para os colegas, enfim. Então, quando eles estão nesses projetos, a gente está monitorando, está tentando de alguma forma manter eles num segmento do que é correto, que o cidadão tem que saber o que é certo, o que é errado, para nós poder formar eles lá no futuro. Então, temos que incentivar, né? Já falei com o prefeito quanto a isso, mais pessoas aqui, mais colegas já falaram, e com certeza ele vai olhar para esses projetos aí nos próximos dias, talvez no início do ano que vem, e a gente consiga continuar os trabalhos aí com essa criançada aí que é o nosso futuro. E a respeito da questão da ponte, né, do Bairro Branco, também já foi procurado por algumas pessoas, e é bem difícil nessa época investir em algo provisório, né, recurso público em algo provisório, sendo que daqui a pouquinho vão ter que tirar tudo de novo e fazer o que é realmente o que vai permanecer ali. Então a gente sabe que o município está tomando cuidado quanto a isso, né, até por questões de recurso, né, do financeiro do município. E como a colega já deu a notícia aqui, então, logo ali nos dias vai ser feita a demolição daquela ponte que é perigosa, é muito perigoso mesmo, e ser feita uma nova ali que fica nos conformes e fica bom para a comunidade que usa ali. Então seria isso, uma boa semana para todos, muita saúde e que Deus abençoe todo mundo. O espaço continua à disposição. Com a palavra, vereadora Cátia. Boa noite a todos, boa noite à plateia presente, boa noite aos colegas vereadores, a quem nos assiste pelas redes sociais. Hoje quero deixar aqui registrado a alegria, né, não só minha, mas da população de Sobradinho e região pela permanência da nossa agora segunda companhia da Brigada Militar. Foi uma luta de todos, sem cunho político nenhum, como bem foi dito aqui pela Ana e pelo capitão. Foi uma luta, um movimento, né, de pessoas ligadas a entidades que deu início a tudo isso. Quero deixar aqui uma homenagem especial à minha amiga Ana, né, que uma das lideranças, se não a mais importante, desse movimento em defesa da Companhia da Brigada Militar. Isso quem ganha é todo o Centro-Serra, com toda certeza. Essa conquista histórica para garantir a permanência do status de companhia na região. Obrigado, Ana, por deixar, principalmente eu, fazer parte disso tudo, que só a gente sabe o que foi passado, né? O Fabrício hoje não está aqui, mas foi um grande companheiro também, o Cid está aí, que juntamente com outras entidades e alguns colegas vereadores também lutamos tanto por isso. E ao capitão Sonestral, nada mais justo
de ser visto como parte dessa cidade, como cidadão sobradiense, por sua dedicação a todos. E quero agradecer também aos colegas por aprovarem a homenagem justa ao capitão. Não esquecendo, né? Não poderia esquecer de mandar um abraço para o vovô Jairo, né? Vai ser vovô daqui um pouquinho. A Raque, né? Que esses momentos estão aguardando a netinha. Então, um grande abraço e uma boa hora, né? Para a Bruna. E parabéns para essa família maravilhosa e parabéns para o povo de Sobradinho, que merece a nossa Brigada Militar. O espaço continua à disposição. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Não tá mais não.